Pessoal, tudo bem? Como vão, né? Vamos hoje dar continuidade aí a mais uma aula de linguagem de programação, ok? Nós estamos aqui, né? No que seria a aula. Hoje eu estou gravando no dia 6, mas seria a aula aí do dia ah, 9, né? E no dia 10 nós vamos ter nosso encontro aí, ok? Como vocês podem ver na nossa programação, trata-se de inteiros, números de ponto flutuante, números complexos e números booleanos, o que está ali no dia 9, né? Nós vamos ter dia 9 e depois vamos falar de strings e constantes no dia 16, né? Só isso mesmo? Estou dando aqui no material do livro que eu estou me baseando, gente. É isso daí mesmo, certo? Aí com isso nós vamos finalizar um básico aí do Go, né? Vamos entrar num recesso e depois retornamos para ver o restante aí, até onde a gente conseguir ver aí do assunto, ok? Então, voltando aqui, certo? Tipos de dados básicos, né? Ok? Então, nós vamos ver, gente, no livro lá do Sebesta, ele faz uma comparação muito grande entre os tipos de base de dados em várias linguagens. O que eu gostei do Go, principalmente para usar nessa cadeira nesse sentido, é que tem muita cor de várias linguagens que ele acaba pegando de uma de outra inspiração e fica, como é que diz, bem representativo, né? Ok? Tipos de dados básicos. Olha aí. Tá tendo aquela boa e velha obra aqui do lado, mas eu acho que não vai atrapalhar tanto, né? O barulho. Vamos ver aqui. Olha só. O que é na memória do computador uma variável, né? Nada mais é do que uma sequência de bits e bytes, bits, né? Ou bytes, né? Bits, um byte tem 8 bits e, em geral, é a menor entidade endereçável, né? Você não vai o programa não vai na memória pegar um bit, né? No mínimo ele pega um byte, né? Ou dependendo da arquitetura, um conjunto de bytes, né? Então essa menor parte da memória que ele consegue acessar de uma vez é a famosa palavra Word. Isso quem fez a disciplina de arquitetura deve ter visto, né? A palavra do computador é de tamanho 2 bytes, 4 bytes. Então é aquela quantidadezinha. Eu sinceramente não sei qual seria o tamanho x86, mas para nós não importa. O que importa é que um tipo de dado ele estabelece uma sequência de bytes que vai estar na memória que representa uma classe de valores, certo? E o tipo de dado, ele em geral, ele é hospedado de forma contínua, certo? Então, quando eu coloco o inteiro na memória, eu coloco um bit do inteiro, outro bit do inteiro. Vou colocando os bytes do inteiro na memória. Eu não coloco uma parte aqui, há um ponteiro para outra parte, um ponteiro. Não, isso não faz. Isso são os tipos de dados básicos, né? Isso é mais próximo do hardware, certo? Se você for ver lá nas linguagens mais baixo nível, é mais próximo como você acessa a memória. Você diz uma posição inicial, um deslocamento. O tipo meu que abstrai isso, né? Quais são exemplos de tipos básicos? Inteiros, número de pontos flutuantes, memória e por aí vai, ok? Eu posso unir esses tipos básicos em várias estruturas, né? Aí a estrutura ela tem um ponteiro pontar um inteiro, um ponteiro pontar um array. Então a estrutura ela pode ser mais dispersa. Mas aí as estruturas, os registros, nós vamos ver em outro capítulo, ok? Mas você já sabe que em Go, basicamente você tem os tipos básicos, né? Os tipos agregados, que vão ser os registros, as estruturas, que vão dar para a gente meio que fazer até mesmo uma orientação a objeto, né?
a maneira Go, né? Com as interfaces e tudo mais, né? Os tipos de referência e o tipo de interface. Ok? Mas nesse assunto, nessa aula hoje, nós vamos ficar nos tipos básicos. Ok? Então é algo bem. Eu acredito que todos vocês já pensaram um pouco sobre esses tipos básicos, já sabem aí quais são eles, né? Só pelo que eu mencionei aqui. Ok? Olha só. Os inteiros. Né? Inteiro é o tipo básico do básico, né? Todo mundo já trabalhou com a variávelzinha inteira, todo mundo sabe o que é variável. O que são os números inteiros, né? Lá no ensino médio você vê aquele Z com as duas barras aqui, né? Aquela letra grega, né? Aquela letra representa os inteiros. Só que aí você tem o 0, 1 menos 1, 2 menos 2 e por aí vai, né? Só que o Go permite você criar inteiros de até 4 tamanhos aí. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes ou 4 bytes. Certo? É byte ou é bit? Não, peraí. Eu botei ali bit, né? É bit mesmo. Certo? São bits, né? Então, o maior. Um inteiro de 64 bytes, esse é um inteiro enorme, hein? Ia caber muito grão de areia da praia, né? Olha só, gente. Certo? 8 bits. Certo? 8 bits. Qual o menor número e qual o maior número que eu posso representar? Todo mundo entende isso? Será? 8 bits são 8 posições. Cada posição pode ser o 0 ou 1. De acordo com a posição, tu multiplica por um 2 elevado ao número da posição. Certo? Então, deixa eu ver aqui como é que eu posso. Só um exemplo clássico, né? Aqui seria onde eu mostraria os exemplos, né? Mas eu vou escrever aqui, né? Ó, aqui eu tenho 8 bits, né? Aí você imagina que eu vou até dar um espaço maior. Pam, pam, pam. Não, faz aqui 1 vezes 2 elevado a zero, né? 1 vezes. Como é que eu faço? Vou fazer assim. 1 vezes 2 elevado a zero, né? 1 vezes 2 elevado a 1, né? Ó. Acho que assim dá para ver, né? Ó. Aqui vai ser o quê? 2 elevado a 2. Aí eu posso até fazer um resumo aqui. 3, 4, 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais 3, né? Não, não. Vamos fazer aqui. Opa. Poderia ter subido a lousa digital? Poderia, mas eu acho que aqui é mais prático. Vamos ver aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não é isso? Eu acho que isso aí todo mundo entende, né? 2 elevado a 7 é. Eu vou pegar minha calculadora aqui do Android. Tem elevado isso? Vocês não estão vendo mais 2 elevado a 7? 128. Aí o resto fica fácil, né? 2 elevado a 64.
32, 16, 8, 4, 2 e 1. Só mesmo pra gente ver. Eu não vou fazer para todos não, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui vai dar, quando eu somar, como é que eu represento isso? Eu vou fazer o seguinte. O maior valor é 255, né? Se você somar 1 mais 2, posso até fazer aí 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 128 dá 255. Você pode fazer essa conta aí numa boa. Ok? Tudo zero. Fica zero vezes tudo, então 0 a 255. Ok? Daí você tira que com esse, tudo que você fez por de 8, você pode fazer por 16, por 32 e para o de 64. Então acaba vendo aqui a forma geral é 2 elevado a n. Vai somando, né? Tudo sendo 1. Né? E isso daí você fica aqui no caso seria igual a 2 elevado a 8 menos 1, né? Certo? Então, para 64, 2 elevado a 64 menos 1. É muito número, né, gente? Deixa eu ver aqui na minha calculadora do Android se faz. Vocês podem fazer na de vocês. Com certeza todo mundo tem um celular aí. 2 elevado a 64. Ixi, vou nem cortar e colar aqui. Dá um negócio aqui muito grande, ok? Mas vocês sabem que tem esse comum. E aqui ele diz, né? Ó, como eu já mostrei para vocês, int 8 varia de menos. Ah, mas peraí, tem um detalhe, né? Essas versões com sinal, como é número inteiro, eu tenho que separar metade negativo e metade positivo. Então, na verdade, o int 8 ele vai do 128, do menos 128 até o 127. Porque tem um zero no meio. Certo? E o int 8 vai de 0 a 255. Que foi o que eu mostrei aqui. Ok? Então, eu posso ter quando eu quero pegar um número bem grandão, que eu sei que é positivo, eu boto o antes. Eu quero admitir os dois valores, tiro o. Se eu quero saber se o meu programa suporta, eu vejo. Professor, então por que eu não boto tudo o int 64? Olha, na maioria dos casos, não vai ter problema se deixar tudo um int, ou int 64 ou int 64, né? Agora, se é um programa muito grande, que gasta, consome muito memória e tal, define muitas variáveis inteiras, né? Você usar o 64 sem precisar, você vai estar gastando mais memória. O ideal é que você coloque 32, né? Ok? As versões com sinal. As versões sem sinal é a representação do complemento de 2. Isso aí também se vê lá em arquitetura, né? O int e o int são padrão de acordo com a arquitetura do estado. Se eu não botar o número, botar só int ou int, pela arquitetura do computador ele vai mapear para 32 ou 64 bits, dependendo do computador que executa. Então você botou lá 30 int e teu computador é uma máquina 32 bits, vai ficar em 32 e por aí vai, ok? O tipo que existe, que é um tipo Rune, tem lá um type Rune equivalente ao int 32, que nada mais é para marcar aquele valor como representando um elemento do código UTF, né? O tipo byte, que tem lá no C, é sinônimo do int 8. E aí tem um tipo aí, um int PTR, que é suficiente para armazenar os bits de um ponteiro. Esse int PTR é
do tamanho do endereço da memória que a tua máquina suporta. Ok? Agora deixa-me só apagar minha cara aqui, né? São tipos diferentes, gente. Certo? Você não pode declarar uma variável de um tipo e querer atribuir a outra sem pensar em nada. Ok? Por exemplo, se tu usa um int, é preciso fazer uma conversão explícita entre o int. Teu máquina é 64 bits. Ele mapeia para o int 64. Tu não vai poder definir uma variável int e colocar no int 32. Certo? Vai ter que ter uma questão aí de conversão. Aí, de certa forma, eu vou passar um pouquinho rápido nessa parte, porque eu até mostrei, né, aqui, como é que pode ser feito o cálculo e tal. Isso aqui é por inteiro. Por ponto flutuante, a gente vai ver que tem outra representação, mas isso aqui se supõe que lá, quem fez uma carteira de arquitetura, ou até mesmo introdução, né, deve ter visto aí um pouco de aritmética binária, né? É o basicão e tal. Né? Se vocês precisarem num programa, pô, eu preciso saber se esse valor inteiro cabe, lembre que índice 64 é muito grande. Né? Mas, se precisar, já sabem ter uma noção de onde veio isso aí. Né? Ok? Então, esses são os tipos inteiros. Certo? Deixa eu ver aqui. Se eu voltar. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui embaixo por enquanto. Depois eu me removo quando eu for ler embaixo. Pessoal, operadores, certo? Os operadores para o tipo inteiro, que também para, já meio que se supõe também funciona aí para o ponto flutuante, né? Eu tenho aí uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? Em que na primeira linha eu tenho a multiplicação, divisão, esta divisão, deslocamento esquerdo, deslocamento direito, né? Depois tem um mais, um menos, um ou bit a bit, um i bit a bit, né? Depois eu tenho as comparações, os dois é comercial, que é o ou lógico, e os dois pipe, que são o ou. Não, dois é comercial e lógico, né? E as duas barrinhas são o ou lógico, ok? Como é que é a precedência, né? Vou até botar aqui tudo igual. Não gosto, né? Diz assim, precedência. O que é a precedência? Caso você tenha um operando que tem os dois operadores diferentes de cada lado, você vai primeiro calcular aquele operador que tem maior precedência, né? Aí olha aqui, ocultando aqui por baixo, né? Olha ali embaixo. Ó. Em C menos A vezes B, certo? O A está no meio. O A tem um operador do lado que é a multiplicação e do outro lado que é a subtração, né? Aqui, ó. Eu faço primeiro a subtração ou a multiplicação? Se você for pensar apenas nas regras da linguagem e da maneira que você se escreve no mundo ocidental, é da esquerda para a direita, né? Então eu faria primeiro C mais menos A para multiplicar com B. Só que a gente sabe que não é isso. Em geral, você olha os dois operadores e vê qual é a linha que ele está, né? Quanto mais alta a linha, maior a precedência. Então aqui, ó, o mais está acima do menos. Então, primeiro será feito A vezes B e não menos A. Então, isso é normal, isso é o bom senso, né? Tudo que envolve multiplicação, subtração ou divisão, você considera, né? Que tem uma precedência maior. Estando no mesmo nível, a associatividade é à esquerda. Então, olha aqui, ó. A vezes B sobre C. Certo? Está no mesmo nível. Eu vou pegar primeiro a esquerda. Né?
eu pego esse lado aqui à esquerda, ó, A vezes B, e o resultado eu divido por C. Então, também faz primeiro A vezes B e não B vezes C. Né? Ok? Então, tem essa aí. Eu preciso memorizar. Isso na prática, a gente vai usando, já se toca, né? Em geral, a multiplicação, a divisão, a gente já percebe isso daí. E outra coisa, tudo isso daí pode ser, como é que diz? Alterado com parênteses, né? Ok? Então, tudo bem, né? É bom você usar parênteses sempre, porque vai ficar muito. Vai parecer aquela linguagem Lisp, né? Muito poluído. Mas se for necessário, para ficar mais claro, você pode usar, né? Lembrando que a divisão ali em cima, se for ponto flutuante, ela vai fazer o corte. Agora, se for inteiro, ela pega com só a divisão, descarta o resto. E isso aqui, ó, é o resto da divisão, né? O resto da divisão de 5 por 4 também seria 1, né? Agora de 5, o resto da divisão de 5 por 3 seria 2. Só faz sentido para inteiro. Né? E esses da primeira linha podem ser combinados numa atribuição, né? Eu posso fazer um mais igual. A mais igual B é A recebendo A mais B. E por aí vai, né? Então isso aqui, qualquer pessoa que usou uma linguagem moderna, né? Nos últimos, sei lá, eu não vou dizer anos porque todo mundo é muito novo, né? Mas nos últimos anos vai ter entendido essas regrazinhas, né? Ok? Agora, olha só. Conceito interessante. O transbordamento. O que é transbordar? É escorrer, né? Olha o que é que eu coloquei ali. var, o int 8. Nós já demonstramos que cabe de 0 a 255. Certo? Se eu imprimir ali no começo, eu imprimo u mais 1, u vezes u. Né? O u, 255. Imprimo numa boa. Só que eu já estou no topo do valor máximo. Se eu somar, estou no valor máximo daquela variável suporte, dado o tipo, e somar mais um, vai transbordar, por assim dizer, né? O transbordamento. Só que não é bem um transbordamento. Transbordamento seria dar um erro, como ele não dá erro. Ele simplesmente volta para o começo. Então, quando é para imprimir u mais um, ele imprime, na verdade, é zero. Que é o primeiro valor que esse tipo suporta. Certo? E u vezes u? Aí você faria 255 vezes 255, o móvel vai dar 1, né? Porque ele vai ter isso dividindo vai vezes 55, vai acabar restando um valor que é o próprio 1. Então, gente, é perigoso usar se você não tem certeza que o valor vai ficar naquilo ali, né? Então, se eu botar, sei lá, 10.000 na variável um int, não vai guardar o 10.000, né? O int 8, né? Ele vai fazer a divisão isso por 255 e o resto é que vai ter o valor. Aqui ia ficar 256, né? 256 por 255 dá 1 e o resto 1. Né? Só que isso aí ele volta para o começo. Se fosse 57, ele ia voltar para o começo mais um 257, ia ficar 1 e por aí vai. Então é como se o tipo fosse voltando aqui para o começo. Quantas vezes cabe ele? Perigosíssimo, né? Ok? Da mesma forma, se eu botar, em vez da versão com U, que é sem sinal, a versão 28, que só vai de menos 128 a 127, e colocar ela com valor 127, né? O I vai dar 127. Ao somar, ó, pula lá para o começo do primeiro valor. Né? E o I vez. Então, o transbordamento ocorre. Professor, precisa agora passar o resto da minha vida pensando em programar se vai ter o transbordamento. Calma, gente. Vocês viram que o int 64 é enorme, cabe um monte de coisa. Né? Cabe um monte de coisa. Certo?
Mas é bom você saber. Então, professor, se eu tenho certeza que ahn, minha variável nunca vai ter mais valores do que 255, eu posso declarar como int 8? Pode, você vai economizar bastante memória. Né? Professor, não estou nem aí. Bota tudo int 64 e seja feliz. Se um dia precisar otimizar, aí você vai atrás e vê, né? Ok? Mas é importante saber isso aí, gente. Certo? Com certeza, em alguns casos em que Go é utilizado para sistema que tem que ter a última milha, né? Porque também tem que ver o seguinte: você usar variáveis de tipo grandes, isso vai ter impacto na memória virtual, na memória cache, né? Ok? Então é importante saber esse transformamento. É só para inteiro? Não. Ponto flutuante também. Né? Só que aí são números maiores, né? Certo? Comparações. Tranquila, né? As comparações. Você tem igual, diferente, menor, menor igual, maior ou maior igual. Não tem mistério isso aí. Toda linguagem é basicamente isso aí, né? A gente chama o script, né? Que tem um LT e tal. Mas ali é uma linguagem totalmente maluca. Aqui nossa linguagem correta tá tudo direitinho aí, né? Todos os valores de tipos básicos, incluindo o inteiro e os outros que a gente vai ver, são comparáveis. Eu posso comparar, certo? E dois valores do mesmo tipo é que eu posso comparar com igual e com diferente, certo? Inteiros, pontos flutuantes e strings são ordenados pelos operadores de comparação. Hã? Olha, eu tenho três inteiros. Eu sei que um é menor que o outro e o outro é menor que o outro. Então eu consigo ordenar. Mas é óbvio, né, gente, que números eu consigo ordenar. Agora, strings não é tão óbvio, né? Mas strings ele faz pelo primeiro caractere, né? Tudo que começa com A vem antes de B. Se casar, solamos com A, ele vê o segundo. Ele faz a ordenação de strings. Agora, o que não tem sentido, a gente vai ver, é no tipos booleano, né? Não tem sentido, gente, um true menor do que false. Não faz sentido. Eu posso comparar true igual a false e tudo mais. Agora, true menor do que false, a verdade é menor do que a mentira. Questão até filosófica, mas não faz sentido aqui, né? Na linguagem de programação. Ok? Até agora, muito tranquilo. Ah, aqui é mais interessante, viu? Operadores bit a bit. Muitas vezes a gente não vê isso nas outras linguagens. É uma coisa mais específica. Olha quais são os operadores bit a bit. Ele tem o i comercial, o pipe, o circunflexo, o pipe seguido do circunflexo, o menor menor e o maior maior maior. O que é o i? Certo? Aí, gente. Um e. Opa. Um e um igual a 1. Mas na verdade, vamos ser sério, né? True e true igual a true. True. Todo o resto em todo o resto é falso. Falso e falso. Entendo que eu vou dizer que o cara é falso, falso, o cara é verdadeiro. Não. Então é isso que ele vai fazer. Quando eu boto um i, né? Vamos botar aqui um i entre esses dois números. Tá até assim. Cadê o símbolo? Opa, i. Ah, o que é que eu faço? 0 e 0 é 0. 0 e 0 é 0. 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 1, verdadeiro. 0, 0, 0. É isso que faz.
Ok? Não tem mistério. Agora, quando eu faço com a variável de 64 bits, ele vai fazer para os 64 bits cada um, né? Ok? Se fosse o ou, vou mudar aqui o ou. O ou mudaria isso aqui, né? Porque o ou, isso e isso, verdadeiro e falso, é? Se fosse o ou exclusivo, olha só. 1 e 1 não é ou exclusivo, 0. E ficava assim. Então, gente, isso daí é muito utilizado em processamento de bits, de sinais e tudo mais. Ok? Mas eu posso fazer isso com minhas variáveis inteiras, né? Certo? Então, esses daqui, mostrei esse aqui. Esse aqui é um AND aplicado a um NOT. Então, você faz um não nos bits e depois faz um AND entre os dois. Certo? Por que é que existe? Você poderia construir ele a partir dos outros dois, né? Mas ele existe. Eles acharam útil aí, né? Olha só. Nas operações, olha, deslocamento à esquerda e à direita. Aqui no deslocamento à esquerda, a variável está aqui, né? Ó, e o n está aqui. E à direita, inverte. Eita, o senhor está com sono, hein? O que é que são essas operações aqui? N é a quantidade de bits deslocados. O x pode ser com ou sem sinal. O deslocamento à esquerda equivale a multiplicação por 2 elevado a n. Bits vagos são preenchidos com 1. O deslocamento à direita equivale a divisão por 2 elevado a n. Caso x tenha sinal, os bits vagos são preenchidos com 1. Né? Na prática, a gente acaba usando para esses deslocamentos tipo sem sinal. Aí vamos ver aqui o bit-a-bit.go. Aqui eu achei melhor fazer o bit-a-bit.go, porque eu acho que fica mais... Aqui a gente já começou a se repetir demais, né? Isso está no repositório, gente? Vamos ver aqui como é que eu faço. Ó, seria legal se eu conseguisse botar... Será que eu posso... Consigo botar esse terminal aqui do lado? Ah, não faz criar outro, né? Vamos ver aqui. É, eu queria botar aqui do lado. Deve ter uma maneira aí, terminal. Ele vai dividir aqui, né? Deve ter uma maneira de botar aqui do lado. Mas vamos ver aqui. Olha só. Eu defino aqui uma variável chamada A, né? Que tem um valor 1. E ela é do tipo um int 8. Vamos entrar aqui no diretório. Aulas tipos. Tá ali, bit a bit, né? Essa variável eu vou fazer várias opções de deslocamento, né? Eu vou deslocar um bit à direita, 5 bits ou à esquerda, né? Porque essa aqui é a esquerda, né? Só para mostrar o que acontece. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de ir para cada uma, veja que aqui na minha main, a primeira coisa que eu faço é exibir A, né? Então, quando eu executar aqui, o primeiro valor que vai sair vai ser o A. Agora, como é que eu estou exibindo? Ó, gente, eu estou exibindo com esse modificador aqui B, ó, que é para dizer que é bit. E esse 08 é para dizer o formato. Eu só quero que exiba em 8 porque é o que eu fiz aqui, né? Ó. Vamos ver aqui. Ó.
Meio óbvio, né? 1 é 2 elevado a 0 na primeira opção. 2 elevado a 0, 1. Então, aí eu defino x1 como sendo um deslocado. O que é x1? Certo? x1 tá 1 deslocado, um bit à esquerda. Olha aqui o que é que eu fiz. Ó. É isso aqui. Ó. Veja que o bit dessa posição se deslocou para essa. Foi um só. Aí x2, eu estou pegando o A e deslocando 5. Então ele está vindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Veio para a posição 5. Certo? Isso eu defini x1 e x2. y1 é a mesma coisa. Eu acho que eu queria ter alterado, sabia? Ter feito um deslocamento. Não. Foi só para botar outra coisa mesmo. Né? O y2 seria um deslocamento de duas casas à esquerda. Tá ele aqui, ó. Aí é o seguinte. Quando eu vou fazer, só para mostrar, esse cara aqui, que é esse, ou esse cara aqui, que é esse, onde é que vai ter o? Vai ter nessa posição aqui e nessa posição aqui, que é tudo zero. Então, nessas posições vão ficar ocupadas. Isso dá para fazer na mão rapidinho, né? Mesma solução aqui embaixo. Beleza? Aí eu faço agora, ó, com cada um X, o I comercial, o OUS, com flexo. Então tem esse exemplo aqui que vocês conseguem ver que eu consigo ir manipulando. Certo? Ah, professor, mas qual é o interesse disso? Onde é que eu uso isso? Muitas vezes, gente, isso é programação de baixo nível de rede. Aí chega num pacote, aí tu tem que ver que um bit em determinada posição indica se o pacote está corrompido ou não. Calcular checksum, a parte de algoritmo de criptografia. Todas essas coisas de sistema vão fazer essas aritméticas aí de bits. Ok? Mas, uma interface web, né? Uma coisa mais tradicional, costuma não usar tanto. Mas aí nós estamos sabendo aí que elas existem, né? Ok? Conversões. Certo? Deixa eu ver, eu mudei alguma coisa aqui. Por que que aqui está com mudança? Eu devo ter feito tanta mudança. Deixa eu desfazer aqui para não ter que atualizar o repositório. Até fico na dúvida quantas. Não, eu vou atualizar o repositório, é muita coisa. Tem que eu tô quase lá, né? Ui, ui, ui. Ixi, tem muita coisa ainda. Legal, né? Ver que o VS Code. Eu vou salvar e vou atualizar o repositório, mesmo que eu tô com. Bem que ele percebeu aqui, né? Ah, não, percebeu que mudou alguma coisa, nem que tenha sido só espaço. Bem, faz parte, né? Ele não tem a inteligência para ver que a mudança foi só espaço, né? Ok? Conversões. Conversões explícitas são necessárias e operadores devem ter operando do mesmo tipo. Olha ali o que é que eu fiz. Uma variável chamada apples, maçãs em inglês, em 32. Uma variável chamada oranges, laranjas, int 16. Ambos os valores estão na faixa possível para ambas as classes, né? 1 e 2 cabe no int 32 e no int 66. Ou 1 cabe no int 32 e no int 16. E o 2 também cabe no 32 e no 16. Certo? Mas aí eu vou botar no int a soma dos outros dois. Erro de compilação. Erro de compilação. Vai dar erro. Não pode. Ok? Lembra lá do Celsius, do Fahrenheit. Tudo isso é para deixar o programa mais seguro.
Se por acaso eu tiver um valor muito próximo do limite de uma das faixas, pode ter transbordamento e eu perder informação, certo? Então, por isso dá erro. Como é que eu corrijo? Eu deixo claro, olha, eu sei que pode dar erro, mas eu confio nessa conversão. Eu estou dizendo que os valores vão estar na faixa. Aí eu coloco ali um composto, né, uma variável qualquer, em que eu coloco int e entre parênteses o nome de cada variável. É como se fosse uma função de conversão, certo? Que vai pegar o tipo e convertê-lo, né, num tipo que possa, que é o que é o nome da função. Então, para todo tipo T, a operação tx converte o valor x, não, então para aqui o t seria int, o x seria apple, né? Então int apple converte apple para o tipo int, se a conversão for permitida. Eu não vou poder converter um, sei lá, um booleano em tipo, entendeu? Tem que ter um cuidado aí, né? Conversões. Tinha um outro erro português ali, acho que tinha, né? Conversões de um tipo maior, int 64, para um menor, são até permitidas, mas pode levar a perder de precisão, né? O maior número que eu posso fazer com i32 é 2 elevado a 32 menos 1. Acima disso, até o 2 elevado a 64 menos 1, tem uma porrada de número que cabe no índice 64. Quando eu for converter, vai perder informação. Então, quando vou fazer isso, o programador tem que assumir os erros, né? Ou os riscos. Tem que dizer, olha, eu vou converter. Ok? Beleza, gente. Isso daqui foi o... peraí. Aqui acabou cortando, né? Ó. Mas só para vocês verem, né? Conversão de um tipo maior para um menor são permitidas, mas podem levar a perda de precisão. Ok? Eu vou, óbvio, mandar os slides para vocês. Tanto que eu vou já corrigindo os slides, né? À medida que aparece um errozinho, que vocês já ficam com a versão melhor. Ok? Certo. Então tem que ter uma conversão explícita, né? E vamos agora. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Vou tirar aqui por enquanto, né? O tipo ponto flutuante. Ok? Olha só, gente. Eu tenho as opções float 32 e float 64. Certo? Mas, professor, por que eu não tenho a float 8? A float 8 não ia fazer muito sentido. Porque eu tenho que representar, dentro da estrutura dos bits, a base do expoente. Ia ficar um número muito pequeno para servir de alguma coisa. Certo? Então, acaba-se que você tem 32 bits e 64 bits. Como é que isso é representado? Tem lá o padrão I3E754. O primeiro bit é o sinal, determinada quantidade é uma base, determinada quantidade é um expoente para o número E, e aí você define o valor que pode ser atribuído a uma variável do tipo float, né? Você tem no pacote math, se você importar e imprimir esses valores, você vai ver o máximo que cada um pode suportar, certo? Porque não é um cálculo tão simples como um inteiro. Você tem que fazer uma base, uma potência, né? Float 32 oferece, em geral, 6 dígitos de precisão. A maioria das coisas. Representar gasolina serve, né? Era para ser só duas casas, né? O float 64 oferece até 15, ok? Devido ao limite da precisão, a gente evita usar o 32, a não ser quando, olha, eu vou colocar uma coisa que está no sistema embarcado, eu vou botar esse meu programa em Go no sistema embarcado que tem kilobytes de memória. Aí eu uso o float 32, mas a gente evita. A gente já entende que é o seguinte, bem, se eu for usar um float, é um número grande.
já fica meio compreendido isso aí. Ou um número grande ou um número com muita precisão. Então vamos usar o mesmo, certo? Maneiras de escrever um número em ponto flutuante. Você pode colocar, aqui eu estou definindo constantes. Constante é, mas eu poderia botar também var, float 64 igual, também poderia ser, né? Simplesmente 2 ponto e a sequência de números, certo? Se eu quiser imprimir assim no printf, eu utilizo esse advérbio, como eles chamam, né? Então ele imprime assim nesse formato. Esse formato é bom? Olha, mas concordam comigo que a medida, por exemplo, se eu for fazer um float 64, 15, né? Pode ficar um negócio muito grande, né? Outra opção é aqui conste. Aqui tem um espaçozinho a mais aqui. Opa, vai-se embora não. Pronto. Acho que assim fica melhor, né? Tô dando aqui um número de Avogadro, um negócio da química, sei lá. Em que eu boto uma base, né, ó. Uma base aqui, 6, blá, blá, blá. Coloco E, 23. Aqui eu estou dizendo que isso é 6, blá, 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 vezes E elevado a 23. O que esse número é? Esse número é um número lá da matemática, que tem seu valor definido, tal, tal, tal. Então, eu acabo representando o número em função de uma potência de E. Isso me permite fazer um número que eu não vou usar todas as 15 casas, né? Se eu quiser imprimir o número nesse formato, eu boto o advérbio percentil E no printf, né? Ok? E tem a constante de Planck, né? Que é da mesma forma aqui, né? Ó. Só que aqui eu estou botando um número negativo. Então, esse número aqui de cima, o Avogadro, é bem grandão. E essa constante de Planck é muito pequena. Aí você fica pensando, ah, professor, não sei se eu quero exibir com, com potência de E, de exponencial, não sei. Olha, como a gente fez até agora. Coloca o advérbio G no printf, que ele vai escolher a forma entre F e E, que é mais compacta. Então, se for um número com 3 ou 4 casas decimais, se tu botar G, acaba indo pro F, né? Mas se for um número com 15, sei lá, mesmo de cada decimal, se tu botar G, acaba indo pro Ezinho. Ok? Vamos ver aqui ponto flutuante. Ah, é um exemplo bem simples, né, gente? Olha aí. Eu tenho um pacote min, fmt e mef. Eu tenho a função min. Esse meu x, isso aqui é um for, nós não vimos ainda, mas eu acho que já está dando a ideia para vocês como funciona, né? Não tem aqueles parentes e tal, tudo bem? E olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um for de 0 até 7, né? X menor que 8, 7. Eu vou imprimir x igual a usar o advérbio d, né? Que vai pegar esse x aqui. E eu vou fazer e elevado a x. Em que eu vou querer que seja ponto flutuante, ocupando até 8 espaços, sendo 3 deles para a casa decimal. Tá entendendo? Então o tamanho do número vai ser 8 na tela, sendo que desses 8, 3 são para decimais. O x é o próprio valor. O valor de e elevado a x eu chamo a função um pacote MEF. Exponencial. Só que exponencial recebe um float. Então eu tenho que converter, né, o x para float. Então eu vou imprimir x igual a 0. É igual a... Quanto é que será que é elevado a 0? 1. X igual a 1 elevado a 1, né? Só para vocês terem uma ideia. Vamos ver. Olha aí. Ah, professor, mas aqui não ocupou as 8 casas. Não, porque o número é menor. Ele pegou as 3 casas decimais, que estão aqui depois do ponto 3, e o resto ele botou espaço em branco, né? Como se fosse 0 à esquerda. Né?
Aí eu sei, por exemplo, que é elevado a 7 é esse número aqui, ó. Né? Então é só uma maneira de mostrar aí como é que funciona. Se eu tivesse colocado em vez de F, obrigatoriamente é. Será que muda alguma coisa? Ó como é que ficou. 1 vezes E elevado a zero, 2 vezes E elevado a zero, tal. Ó, se você comparar com os valores... Vou botar o F aqui. Para fazer de novo. Vai botar os dois na tela para a gente comparar. Né? Ó. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Ó, 1,097, né? Aí aqui ele aproximou um pouco, ó. Mas é a mesma coisa, ó. 546, ó. Só muda a representação. Ainda falta uma que eu não vi. Vamos ver como é que é essa G. Aqui não faz diferença. É, fez, ó. Só um no final que ficou muito grande, ele decidiu botar na notação de E. Nos outros ele deixou, né, ó, como uma notação mais compacta, né? Acabou engolindo alguns fatores, né? Ó, que o 403 ele engoliu, né? Ó. Eu acho que engoliu porque tá bem perto de ponto 5, bem do meio. Ó. Então, basicamente, aqui o E força imprimir com E, aqui o F faz as casas decimais e o G dá uma aproximada. Pronto. Certo? Não tem muito mistério não, né? Ok? Beleza? O pacote MEF. Para que serve esse pacote MEF? Tem várias funções matemáticas auxiliares, né? E também tem uns valores meio malucos. Por exemplo, o infinito. Ih, rapaz, o infinito, ele tem lá um valor para representar o infinito. Por exemplo, se eu inicializo uma variável float 64z, né? Quando eu inicializo, ela por padrão pega o valor zero. Olha o que é que eu estou imprimindo. Eu vou imprimir z menos z, 1 sobre z, menos 1 sobre z e z sobre z. Se z é zero, temos um problema, né? Mais 0 e menos 0 estão aqui. 1 dividido por 0, ele consegue interpretar como infinito positivo. E menos 1 por 0 como infinito negativo. Agora, 0 por 0, ele chama de NaN, que é como é que diz? A sigla para não é um número em inglês, not a number. Qualquer comparação com nota number sempre retorna falso. Então não adianta, esse nota number, se ele aparecer, o programa já está errado de alguma forma. Então não adianta eu ficar comparando, certo? Então se eu quero testar se uma função deu problema, não é bom eu retornar a not a none. É melhor eu retornar o valor, que pode ser um not a none, né? E também retornar verdadeiro ou falso, para saber se deu falha ou não. Então o que eu tinha dito agora, né, que se toda vez que ele aparece já é erro, mas não é muito seguro, porque ele pode aparecer de várias formas, né? Então é melhor no teu código mesmo, tu entender o que deu de errado e retornar ali uma flagzinha para saber se deu certo. Então é uma das vantagens de Go, que é justamente você poder retornar dois valores, né? Em outras linguagens você teria que fazer alguma artimanha para isso aí dar certo. Tudo bem? Vamos agora para um exemplo de utilização de tipos numéricos, ok? Esse exemplo aqui, ele faz processamento de gráfico usando ponto flutuante. Ok? Vai desenhar uma função de duas variáveis, chamadas f, x, y, como uma superfície de malha 3D. Por exemplo, nós podemos usar o seno de R, onde R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Calma. Nós não precisamos se preocupar com
como é que diz? Eu vou passar em atividade, vai ser mais simples do que isso, certo? Mas aqui ele bota no livro só para a gente ver como é que você pode usar, quais os cuidados que você tem que ter, né? Agora, para não ter que usar a interface gráfica para mostrar a figura, o resultado ele manda para um arquivo SVG, que permite a visualização em qualquer navegador. Esse arquivo SVG é como se fosse um HTML. Na verdade, é um XML, que ensina ao navegador a desenhar uma figura. Pronto. Como é que ele ensina ao navegador a desenhar uma figura? Ele diz a posição de cada ponto que constitui a figura, que é o que esse programa faz, né? Não é importante, gente, a gente entender os detalhes matemáticos, né? É apenas um exemplo de uso de tipo numérico, né? Aí nós vamos para o Surface Go. Não é, tem um notebook da Microsoft cujo nome é Surface Go, né? Ó, vamos passar aqui rapidamente por ele, certo? Olha aqui, pacote main, né? Importa o FMT. Aqui ele vai definir, gente, olha aqui, um conjunto de constantes. A primeira é largura e altura. Quantidade em pixels do tamanho da figura. Vai ser uma figura 600 por 320. Aí tem uma parte aí. Essa figura 600 por 620 ele divide em 100 células, certo? O intervalo entre os eixos, que é 30, e a escala XYZ, XY e Z. E um ângulo aí. O que ele vai fazer algo que é 2D, ele vai fazer uma projeção. Aí para isso ele tem que saber a multiplicação pelo cosseno lá do ângulo. Então isso é detalhe. Certo? E aqui ele por acaso colocou como 30 graus, que é o valor de π sobre 6. Então isso aí é só para. O que, que eu estou. Professor, não estou entendendo qual algoritmo que vai fazer isso. Entenda que eu estou aqui nessa parte de texto definindo constantes. Algumas são inteiras, por exemplo, céus é inteiro. Agora outras são pontos flutuantes, né? X-range, né? E por aí vai. Ângulo, né? Então a gente tem que saber o contexto de cada um dos usado. Aí o que é que eu faço? Defino o seno e o cosseno como o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. O ângulo já disse que é 30, ele faz aqui numa boa. Chama a função main. A função main, o que, é que ela faz? Ela bota o cabeçalho do arquivo SVG, imprime os pontos e finaliza. Certo? O que é o cabeçalho? É isso aqui. Nesse cabeçalho, ele diz o namespace, né? O estilo, stroke, é um tracejado. Cinza, que vai ser preenchido por branco, né? E a distância entre os dois é de 0,7, aí deve ser milímetros, alguma coisa. Com a altura e height. Esqueci aqui, ó, que é um height. Com a largura e a altura. Colocou isso aqui. Então isso aqui vai ser colocado no arquivo. E eu vou percorrer célula, um laço dentro do outro, certo? Por que eu consigo fazer isso no for? Eu disse aqui que céus é igual a 100, né? Então céus está no contexto inteiro. Meio complicado você botar ponto flutuante para controlar, né? Opa, bota lá o valor inteiro. Aí o que, é que ele faz? Para cada ponto, ele são 4 pontos, né? Ele chama essa função corner com pequenas variações, né? Ou é o i mais 1, ou é o j mais 1, ou os dois. E ao final de cada interação interna, ele coloca as dimensões do ponto. Agora, por que são 4 dimensões? Eu não sei não. É para ser 3, né? Uma figura são 3, né? Mas não importa, a gente não precisa saber. Isso aqui é só um exemplo, aqui mostrar um exemplo legal tal, para ter algo gráfico, né? Ok? Mas importante a gente ver aqui, ó. Conseguimos usar céu aqui, porque nesse contexto céu foi definido como inteiro. Ok? E olha só o que ele está fazendo aqui, tudo G, né? Ó.
Então, ele vai pegar a representação melhor, né? Tudo bem? E o navegador vai conseguir, né, interpretar. Ah, olha só, a função corner, né, ó, ela está recebendo dois inteiros, ó, e retorna dois pontos flutuantes, certo? Aí no x, ele calcula um x e o y, que olha só, ele força aí a ser float 64. Para que essa divisão, já que C é um inteiro, também já seja float 64, certo? Aí todo o resultado x e y seja float 64. Calcula a altura, Z é uma função, vamos ver o que é essa função depois. E ele faz a projeção. A projeção é SX e SY. Né? Que aqui já está mais seguro, gente. Porque ele já converteu X e Y em ponto flutuante. Né? E retorna esse valor. A minha função, certo? É a hipotenusa de X e Y. Onde é que eu estou chamando de X e Y? Aqui. Essa função eu chamo aqui. Né? E retorna o valor. Onde é que eu uso isso? A altura. Certo. Gente, professor, não sei que cálculo é esse e tal. Calma, é só a gente ver como ele mistura os valores. Esse exemplo é simplesmente para isso. Se eu executar esse exemplo, go run surface go, ele joga na tela todo esse SVG da figura. Aí você nota que cada ponto são coordenadas, né? Só que eu não quero assim, eu não consigo entender o que está fazendo assim. O que é que eu faço? Eu vou usar isso do Shell Script. No Shell Script, quando eu coloco maior, todo o conteúdo gerado pelo arquivo vai ser guardado, ou pela execução do programa, vai ser guardado nesse arquivo. Salvou aqui o Surface, né? Ó. Eu vou baixar, salvar na minha pasta. Eu acho que salvou. Onde é que está meu navegador? Será que eu consigo abrir aqui no navegador? Abrir local. Não. Abrir arquivo. Abrir arquivo. Opa, tem um seguro ali. SVG. Não, esqueça aquela segura ali. Olha aí. Olha aí. Bonito, né? Ok? Então, aquele programa gera isso aí. Que é a projeção do seno numa região, numa cor 2D, né? Ok? E o seno ele varia aí. Ele tem um auge e vai variando. Então é basicamente isso que ele faz. Professor, não sei o que cada detalhe. Não precisa se preocupar. Nós não vamos aprender geometria espacial. Eu quero que vocês dêem uma olhada nesse programa só para vocês terem noção de como é que ele usa ponto flutuante, tudo mais, como é que ele faz a conversão quando você acha necessário e tudo mais. Ok? Tudo bem? A atividade eu não vou pedir para desenhar nada. Eu vou pedir para fazer um cálculo em ponto flutuante. Não é nada de outro mundo. Deixa eu apagar aqui. Sim. Só para concluir, gente, até porque já está dando 1 hora de aula, e eu tinha prometido a vocês a gente ficar muito na casa de 1 hora, eu tenho outras coisas mais exóticas também, né? Eu tenho números complexos. Se você nunca viu número complexo no ensino médio, não vai entender para que eles servem. E até se você tiver visto, você talvez não entenda mesmo, né? Mas você tem o complexo 64, o complexo 128, com componentes float 32 e float 64, porque o complexo 64 são dois componentes float 32. E o complexo 128 são dois componentes, né? Um número complexo, ele tem esse formato aqui, né? 1 mais 2 vezes i, em que o i é a raiz menos 1. Né? Eu tenho função embutida complexa que cria um número complexo.
Então aqui eu posso ter var x complexo 128. É um complexo 1, 2. Ele vai criar um complexo com dois componentes 64. Né? E eu vou poder fazer as operações. Eu vou poder multiplicar. Aí você tem que ver o que é a multiplicação de complexo. Né? Eu posso pegar só uma parte real. Né? Só a parte imaginária. Isso é muito usado em simulação financeira, programa de cálculo de ação, tal, estatística, tal. Mas não tem muito mistério não, certo, gente? Ele aceita as operações, tudo, né? Só tem que lembrar que ele vai ocupar 2 vezes mais memória, né? Porque são os componentes, ok? E por último, booleano também, gente, não tem muito mistério. São 2 valores, verdadeiro ou falso. Todas as condições que a gente viu aqui, né? Ó, do for. Ó, isso aqui é um valor booleano, né? Ó, isso aqui também. Nós vamos voltar para ver mais detalhes do for e o if. Mas todas as condições dos ifs do for são booleanas. E os resultados das comparações em igual e menor também. Eu tenho a exclamação para fazer o inverso, né? Exclamação true é falso. Exclamação falsa é true. E eu posso combinar valores booleanos com o 2 é comercial ou o 2 ou. Lembre, isso é diferente da comparação bit a bit, né? A comparação bit a bit que eu mostrei aí com um é comercial e com pipe, comparação de bit, não tem nada a ver com verdadeiro ou falso. Aqui não, aqui tem um true, tem um falso, eu consigo atribuir e tal. E não há conversão implícita entre um valor booleano e um valor numérico. Ah, true é 1, falso é 0. Não, não tem nada disso. Ok? Certo? Ok, gente. Então, com isso aí, nós vimos o básico do básico, né? Esses exemplos estão lá, vocês podem dar uma olhada. Quem tiver interessado, ver alguma coisa lá daquele muda a função, né? Você pode, ó. Peraí. Quem está usando a função seno, né? Você pode criar uma nova função, colocar outra coisa aqui, se tiver interessado ver o que acontece, né? Mas, como ali envolve alguns conhecimentos que eu sei que muita gente não tem, do que é um HTML, um SVG, um XML, eu vou pedir algo mais simples na atividade. Eu vou botar uma coisinha de cálculo numérico para vocês fazerem aí em Go. Só para irem, né? Se acostumando. Ok? Próxima aula, nós vamos ver a questão das strings e constantes, que talvez sejam mais interessantes porque já são estruturas mais complexas. Beleza, pessoal? Então ficamos aí e até a próxima aula.